Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Encontro com Cristo. Hoje temos mais uma mensagem que com certeza vai falar direto ao seu coração. No vídeo anterior, nós falamos sobre ter espíritos imundos como inquilino. Hoje eu vou citar alguns pontos que podem identificar se a pessoa está ou não possuída por espíritos imundos. Se caso vocês gostarem da nossa mensagem, por favor, nos ajuda, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal, ok? Eu fiz um estudo, mas eu vou dar uma resumida para não se estender muito o vídeo. Então depois vocês confiram as referências na palavra de Deus para que vocês de fato não fiquem com nenhuma dúvida, ok? Vamos lá. Na Bíblia, há alguns relatos que descrevem características de pessoas possuídas por demônios. Aqui estão alguns sinais baseados em exemplos bíblicos. O primeiro, um comportamento incontrolável ou violento. Nos evangelhos, vemos casos em que pessoas possuídas por demônios exibem comportamentos violentos ou incontroláveis. Por exemplo, o homem possesso em Gadara vivia entre os túmulos, gritava e se cortava com pedras. A referência está em Marcos, no capítulo 5, no versículo 2 e 5. Eu não vou falar aqui todas as referências, mas eu vou deixar lá, depois vocês vão conferindo, tá certo? Comportamento incontrolável pode acontecer também com criança ou violento. Vocês precisam observar a criança. Se é uma criança agitada à noite, se é uma criança extremamente violenta, há de se analisar se essa criança não está passando por ataques espirituais. Ok? 2. Em alguns casos, a possessão demoníaca dá à pessoa força além do normal. No relato, lá no livro de Marcos, o homem possesso quebrou correntes que tentavam contê-lo. Eu já presenciei pessoas de estatura pequena, estando manifestada, 5 homens com estatura bem maior não conseguiram conter aquela pessoa. Então, de fato, é uma força sobrenatural. 3. Aflição física ou mental. A possessão pode se manifestar por meio de doenças ou sofrimento mental. Um jovem era afligido por um espírito demoníaco, o que fazia ter convulsões, caindo no fogo ou na água. Quando não é identificado cientificamente uma doença, possivelmente ela seja um mal espiritual. Não quer dizer que são todos os casos, mas pode acontecer de que a pessoa esteja sim sendo atacada por espíritos, tá ok? Então há de se avaliar e se analisar caso a caso. 4. Rejeição de Jesus ou das Escrituras. Os demônios reconhecem, mas não o aceitam. Lá no livro de Marcos, um homem possesso reconheceu Jesus como o Santo de Deus e mostrou medo, dizendo: "Que temos nós contigo, Jesus de Nazaré?" Eu, por exemplo, descobri que eu não estava bem espiritualmente quando em uma conversa com o pastor eu senti ódio do pastor, eu senti ódio das coisas que ele me falava. Só que ele me falava exatamente o que estava escrito na palavra de Deus. Então eu fui humilde para reconhecer que algo não estava bem comigo, uma vez que eu estava sentindo ódio de alguém que estava me ajudando, que estava me orientando para que a minha vida fosse mudada, para que eu fosse liberta. Então esse é um sinal muito evidente. As pessoas geralmente sentem ódio de quem está com uma luz, com um brilho do Espírito Santo. 5. Desejo de suicídio e, em alguns casos, o suicídio. Tem uma passagem em Lucas que vai dizer assim: "E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. Os porcos se suicidaram. Os demônios despertam nas pessoas o desejo e coragem para que as pessoas cometam um suicídio." Então, às vezes uma pessoa fica falando que tem vontade de se matar, que está tão infeliz ao ponto de querer tirar sua própria vida, ou até mesmo cometem. Eu, infelizmente, cheguei a conhecer algumas pessoas que cometeram um suicídio. Essas pessoas, com certeza, estavam, sim, sendo afligidas por espíritos imundos. E para finalizar, 6. Resistência à libertação. A possessão demoníaca muitas vezes resiste aos esforços de libertação. Lá em Mateus, os discípulos de Jesus eles não conseguiram expulsar os demônios. E Jesus fez isso depois. Então, seja a pessoa estando manifestada ou não, quando alguém resiste uma transformação vinda da parte de Deus, é possível que essa pessoa esteja possuída por demônios, ok? A possessão é tratada de maneira séria. E, no entanto, é necessário também discernir entre questões
espirituais e condições médicas ou psicológicas. Nem tudo é possessão demoníaca. Se vocês se identificaram com alguma dessas coisas, é necessário sim que busque ajuda, que peça orientação para que você possa vencer isso, ou ajudar alguém que você conheça que possa estar nessa situação, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês compreendam, vejam as referências e no próximo vídeo nós vamos falar como se libertar dos espíritos imundos. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus, que Deus os abençoe.